Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos mais uma vez e termos a oportunidade de, nesses momentos de encontro matinal, meditar um pouco em torno da palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Nosso desejo, como sempre tenho dito aqui, é que as palavras aqui transmitidas à luz das Escrituras e na tentativa de ser fiéis a ela, possam fazer a diferença na sua vida, possam ser úteis para o dia de hoje, para as decisões que você tem a tomar, para o rumo que você dará ao seu viver. Quero me dirigir nesse instante a você que exatamente hoje completa mais um ano de vida. Nossos parabéns para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, supra cada uma de suas necessidades, derrame da sua graça, da sua paz em todas as áreas do seu viver. Agora todos juntos, vamos à palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele tem a nos transmitir nesse começo de dia. No livro dos Salmos, no Salmo de número 123, eu quero ler com você o versículo 2, que diz o seguinte: Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Muito interessante a imagem evocada pelo salmista aqui para falar de nossa relação com Deus, ou mais precisamente de sua relação com Deus, de sua atitude diante de Deus. Ele usa como elemento de comparação o relacionamento de um servo para com o seu senhor, ou paralelamente de uma serva para com a sua senhora. Algumas coisas estão encontradas nesse quadro pintado por ele, uma imagem que fala desse relacionamento, e a primeira coisa que salta aos nossos olhos, a partir dessa ideia mencionada por ele, é o conceito de expectativa. Os olhos do servo estão atentos ao seu senhor, os olhos da serva atentos à sua senhora, exatamente na expectativa de algo. O que nos lembra que a nossa relação com Deus também deve ser marcada por expectativa, por espera. Algumas vezes no livro dos Salmos é exatamente esse o verbo que aparece, o verbo esperar. Somos instados a esperar no Senhor, a olhar para Deus na expectativa de receber aquilo que Ele tem para nós. Perceba, aquilo que Ele tem para nós, não aquilo que nós estabelecemos para que Ele faça. A expectativa aqui é a expectativa de alguém que se sujeita ao agir de Deus e, portanto, nossa relação com Deus será marcada primeiro por esse conceito de expectativa. Assim como o servo espera do seu Senhor, nós precisamos esperar do nosso Deus. Nossa relação com Ele será marcada, portanto, por essa espera, que não deve ser ansiosa, mas deve ser confiante. Que não deve ser marcada pela angústia, mas pela tranquilidade, pela segurança de alguém que sabe que nós temos um Deus atento aos nossos clamores, atento à nossa voz, um Deus cuidadoso para conosco. Mas não apenas a ideia de expectativa ou de espera. Uma outra ideia presente aqui é a ideia de submissão. E aí o conceito de servo deixa isso muito mais claro. O servo olha para o seu senhor porque o seu senhor é quem determina as suas ações. O seu senhor é que decidirá o que ele fará, que rumo dará à sua vida, que decisões tomará, que caminho irá seguir. Nossa relação com Deus deve ser exatamente como a relação de um servo para com o seu Senhor. Por isso essa é a imagem evocada tantas vezes na Bíblia. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, é assim que deve ser. Nós somos servos e como servos devemos estar submissos a Ele, subordinados ao seu querer, obedientes à sua vontade, prontos a nos sujeitar aos seus planos, entendendo que a nossa vontade deve ser sujeita à vontade de Deus, que quando os nossos caminhos ou os nossos pensamentos forem diferentes dos dele, nós precisamos entender que os caminhos e os pensamentos do Senhor são sempre superiores aos nossos, e que em quaisquer circunstâncias sempre valerá a pena abrir mão de nossa própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Ao comparar a nossa atitude diante de Deus com a atitude de um servo diante do seu Senhor,
ou para seguir a repetição do salmista de uma serva diante de sua senhora, a ideia é que nós estejamos submissos à vontade de Deus. Nossa relação com Ele deve ser marcada pela obediência. Expectativa, obediência, mas também uma outra ideia presente aqui, que é a ideia de dependência. O servo depende do seu senhor. Convém ter em mente o contexto social daquele tempo em que o servo ou o escravo era alguém que dependia absolutamente do seu senhor. Do seu senhor vinha toda a sua vida, toda a determinação do caminho que tomaria. O senhor era o dono absoluto daquele servo, daquele escravo. A ideia aqui é a ideia de dono, não no sentido de imposição de uma vontade sobre outra, mas na ideia do cuidado. Deus cuida de nós. Deus se preocupa conosco. Deus se interessa por nós. Assim como o servo está atento, tem seus olhos atentos ao seu senhor, porque dele depende, nós precisamos aprender a depender de Deus. A estar sujeitos à sua vontade, sim, mas a estar debaixo do seu cuidado. Na certeza, diz Pedro, de que ele tem cuidado de vós. E quando Pedro recomenda que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, é por isso. Ele tem cuidado de nós. O salmista tem essa convicção, e ele se coloca diante de Deus, reconhecendo sua posição de servo, e por isso nutre expectativas em relação ao agir do seu Senhor. Assume diante de Deus a postura de submissão à vontade de Deus, de obediência plena ao querer de Deus, mas assume também a atitude de dependência do Senhor. Ele é o seu Senhor, e a sua vida, a vida do servo, deve estar posta nas mãos do Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer a mesma coisa que o salmista se propõe a fazer, e assumir diante de Deus a posição de um servo diante do seu Senhor, pronto a se sujeitar à vontade de Deus e a permitir que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Vamos orar? Pai querido, somos servos, Tu és Senhor. Queremos que Tu dirijas a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Que Tu supras as nossas necessidades em conformidade com o Teu querer. Que a Tua vontade se cumpra em nossa vida e que também se realize na vida de outros através de nós. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Ser, portanto, Senhor da vida de cada um de nós. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.